Olá pessoal, estamos de volta ainda falando sobre substâncias, misturas, mas agora especificamente sobre o processo de separação de misturas para misturas heterogêneas. Lembrando que as misturas heterogêneas vão existir de duas formas. Existem misturas heterogêneas em que todas as suas fases, em que todos os componentes estão no estado sólido. Esse tipo de mistura heterogênea, a gente vai utilizar alguns processos. Processos que serão diferentes de quando essa mistura heterogênea tem pelo menos uma de suas fases que não é sólida. Tá? Para cada um desses dois tipos de mistura, em que todas as fases são sólidas e em que pelo menos uma não é, para cada um desses dois tipos existem processos diferentes e a gente vai ver também separadamente. Primeiro, a gente vai ver processo de separação para misturas heterogêneas, mas em que todas as fases são sólidas. Esses processos são mais simples de a gente entender. A maioria deles, só pelo nome, a gente já consegue identificar de que está tratando. Por exemplo, o primeiro desses processos, catação. Pelo nome, vocês sabem o que é catação. Nome, imagem, né? Fica fácil de identificar o que seria uma catação. É quando os fragmentos são catados com a mão ou com a pinça. Quando você consegue separar com a mão mesmo o que você quer do que você não quer. Por exemplo, separar o feijão bom do feijão estragado. Você consegue olhar e com sua mão mesmo você vai separando. A esse processo a gente dá o nome de catação. Simples, né? Esse processo não tem muito o que explicar, é bem simples. Um outro processo também conhecido, talvez não o nome, mas um outro processo também conhecido é a ventilação. A ventilação nada mais é do que quando você utiliza uma corrente de ar, quando você utiliza o ar que está passando em um determinado local para separar os componentes mais leves de sua mistura. Por exemplo, imagine que você, sem querer, misturou um pouco de isopor com pedras. E você não quer separar pelo processo de catação. Lembrando que como todas as fases são sólidas, o isopor e a pedra você conseguiria ver, daria para separar por catação, mas iria demorar muito você ir separando pedra para um lado, isopor para o outro. Um processo mais simples seria você achar um local em que está passando uma corrente de ar, em que está ventando, digamos assim, e simplesmente fazer o que esse cara aqui está fazendo, jogar essa mistura para cima em um recipiente, jogar não tão alto, mas quando você faz isso, ó, joga a mistura para cima, o ar está passando, tá? Digamos que o ar está passando aqui, nesse sentido. Quando você faz isso, os componentes mais leves eles vão ser arrastados aqui para o outro lado, enquanto os componentes mais pesados vão cair no mesmo local. A mistura que eu estava falando, isopor e pedaços de pedra, por exemplo, se você fizesse isso, o vento iria carregar todo o isopor para cá, enquanto as pedras iriam cair aqui no mesmo lugar. As pedras iriam voltar, retornar aqui para o mesmo lugar, porque a pedra é mais pesada, o vento não consegue. Um vento, se não for tão forte, não vai conseguir retirar essas pedras. Então, a esse processo, a gente dá o nome de ventilação. Ele pode ser feito dessa forma que está exemplificado aqui, ou pode ser feito também quando a gente transfere essa mistura de um recipiente para outro. Isso é muito comum nos sítios. Eu fui criado num sítio, vi muito meu pai usar para separar a casca do feijão, a casca do feijão, tá? Ele simplesmente transferia de um recipiente para outro. E quando fazia isso, com o vento passando, o vento ia retirando a casca, que era mais leve, e deixava apenas o feijão cair no mesmo local. Isso também pode ser utilizado para separar qualquer mistura que tenha um componente mais leve de um componente mais denso. Seguindo, nós temos esses dois, esses já não são tão conhecidos, tá? Levigação e flotação a gente vai ver, mas é fácil de a gente entender. A levigação ela é utilizada também para separar um componente mais leve de um componente mais denso, só que ao invés de utilizar uma corrente de ar, nós vamos utilizar uma corrente de água. Ela é bem parecida com a ventilação. A diferença é apenas essa, que vai ser utilizada uma corrente de água ao invés de uma corrente de ar. Normalmente, esse processo de separação de misturas, ele é muito utilizado na mineração, tanto quando se faz de forma mais artesanal, com a bateia. Olha só, esse cara aqui com essa bateia na mão, ele fica girando esse recipiente
e, consequentemente, a água ela vai se espalhando, vai saindo, tendendo a sair desse recipiente dele, da bateia. E quando ela sai, ela arrasta junto os componentes mais leves. As pedras comuns, elas são mais leves que as pedras de minério, normalmente, que as pedras preciosas. Então, as pedras comuns tendem a ser arrastadas, a areia, por exemplo. Já as pedras, digamos que de ouro, por ser mais densa, por ter uma densidade maior, ela não é arrastada com tanta facilidade e vai tendendo a se concentrar aqui bem no centro da bateria. E assim ele consegue separar os componentes mais leves dos componentes mais densos, utilizando para isso uma corrente de água. Já a flotação também foi utilizada durante muito tempo na mineração, felizmente parou, causava grandes danos ambientais, mas a flotação é quando você utiliza um líquido de densidade intermediária entre dois sólidos para conseguir separar esses sólidos. Como assim? É quando você utiliza um líquido para separar dois sólidos que um dos sólidos vai afundar no líquido, enquanto o outro vai flutuar no líquido. Imagine, por exemplo, que você tenha a mistura que eu falei anteriormente, que você tenha pedras, pedaços de pedra, e tenha também pedaços de isopor. Se você tiver isopor e pedra, tudo misturado, uma das formas de você separar é usar flotação. Se você adicionar água à mistura de isopor e pedras, as pedras, como são mais densas, vão afundar, enquanto o isopor, como é mais leve, vai flutuar na água. E então, como você consegue deixar as pedras aqui embaixo e o isopor aqui em cima, por exemplo, então fica fácil de você separar esses dois componentes. Entendido o que é flotação? Então, gente, como exemplo de flotação, além do que eu já falei, esse processo também pode ser utilizado para separar areia de serragem. Eu estou falando desse exemplo específico porque é muito comum aparecer esse nome em provas, em questões, serragem. A serragem nada mais é do que aquele pozinho da madeira que acaba se originando depois que você serra qualquer coisa de madeira. Quando você serra madeira com serrote, serra mármore, qualquer coisa, normalmente sai um pó de madeira ou pequenos pedaços de madeira. Isso é chamado de serragem, tá? Caso vocês vejam em alguma questão. Continuando, ainda para misturas heterogêneas em que todas as fases são sólidas, nós temos também a dissolução fracionada. Dissolução fracionada é a separação por meio de um líquido que dissolve apenas um dos componentes e não dissolve os outros. Um detalhe sobre esse tipo de processo para separar misturas heterogêneas é que ele sempre vai necessitar de um método auxiliar, ou seja, você sempre vai ter que empregar um outro método depois de empregar ele. Essa dissolução ela vai ocorrer, por exemplo, vai dar para separar, por exemplo, sal e areia. Se você tiver sal e areia tudo junto, tudo misturado, uma das formas, ou a forma, de você conseguir separar é por dissolução fracionada. O que seria a dissolução fracionada? É todo esse processo aqui. Vamos tentar entender. Você tem a mistura que você quer separar e você vai acrescentar um líquido que dissolva apenas um dos componentes. Nesse caso, você vai adicionar água. Quando você adiciona água, o sal vai ser dissolvido na água, vai se juntar à água, formando uma única fase, enquanto a areia vai continuar no fundo do recipiente. Ela não se dissolve em água. Sendo assim, você já conseguiu separar a areia do sal. Então, esse método já foi utilizado, tá? O problema aqui é que você ainda não conseguiu reobter de volta o sal e a areia que você queria originalmente. Você precisa de um método auxiliar para conseguir reaver a areia e o sal. Nesse caso, vão ser utilizados dois métodos. A filtração, que a gente ainda vai ver, mas pelo nome vocês já sabem do que se trata. Então, você pode filtrar essa mistura, passando ela por um filtro, a areia vai ficar retida, enquanto o sal, junto com a água, vai passar. Em seguida, você pode fazer a evaporação, tá? Tá aqui vaporização, mas é evaporação ou destilação simples, e aí você vai conseguir obter o sal de volta. Então, eu tenho a dissolução fracionada, lembrando que é simplesmente a adição de um líquido que dissolve um dos componentes e não dissolve o outro. Mas feito isso, você precisa utilizar outros métodos para conseguir reaver as substâncias que você tinha, certo? Entendido? Vamos seguir. Nós temos ainda
a separação magnética ou imantação. Separação magnética também é bem simples. Pela imagem, caso eu não falasse nada pela imagem e pelo nome, imantação, separação magnética, vocês já saberiam provavelmente do que se trata. É quando você utiliza um ímã para atrair um dos componentes da mistura e não atrai os demais. Normalmente, esse processo de separação é utilizado para separar o ferro de algum outro sólido, ou níquel, ou cobalto. É utilizado para separar ferro, níquel ou cobalto de algum outro sólido. Por exemplo, digamos que você deixe cair vários pregos no chão, na areia, e alguns deles acabem ficando enterrados, ficando soterrados ali na areia. Uma das formas de você reaver todos eles é simplesmente aproximar um ímã. O ímã vai atrair o ferro, os pregos, mas não atrai a areia e você consegue separar a mistura. Simples, não? Um outro processo também bem conhecido é a peneiração ou tamização. Pelo nome e as imagens você já consegue identificar o que é uma peneiração. Você utiliza a peneiração para separar grãos maiores dos grãos menores, tá? Também pode ser chamada de tamização, porque na indústria, quando a peneiração é feita em grande escala, em indústrias, o aparelho, a máquina que faz isso, é chamada de tamisa. Então, por isso, tamização. Mas, na verdade, é o mesmo processo. É quando você utiliza uma peneira, pequena ou grande, né, industrialmente, a tamisa, para separar os componentes menores dos componentes maiores. Não tem nem muito o que explicar sobre peneiração nem separação magnética, porque é algo simples. Só observando aqui, acredito que vocês já conseguiram identificar do que se trata. Agora, nós vamos falar sobre separação de misturas heterogêneas ainda. No entanto, quando tem pelo menos uma das fases que não é sólida. Quando tem pelo menos uma das fases no estado líquido ou no estado gasoso. O primeiro desses processos é a filtração. Ou seja, é quando se separa a fase líquida ou a fase gasosa da fase sólida por meio de uma superfície porosa que retém o sólido. Normalmente usa-se para isso papel filtro ou filtro de porcelana. O que é uma superfície porosa? É uma superfície que tem poros, que tem pequenos furos por onde o líquido consegue passar, mas o sólido não. Um exemplo disso: coar café. Quando você está coando café, seja com um pano, seja com a cafeteira, seja com um filtro de papel, quando você faz esse processo, esse pano, por exemplo, quando você coloca a mistura de água e o pó de café aqui em cima, a água ela consegue passar pelos poros, por as pequenas aberturas que existem aqui nesse pano. No entanto, o pó de café, por ser partículas maiores, ela não consegue passar, ela fica retida. E, portanto, você consegue separar. A fase líquida vai passar, enquanto a fase sólida vai ficar retida. Aqui fala também que é possível separar a parte, um componente gasoso do componente sólido. Isso ocorre, por exemplo, em veículos. Para quem já foi numa oficina e precisou trocar o filtro de ar serve justamente para separar a parte gasosa da parte sólida. Quando você está andando no seu carro ou na sua moto, o motor, para funcionar, ele precisa de ar, precisa queimar gás e oxigênio. Esse gás precisa então ser levado de fora até dentro do motor. No entanto, na maioria das vezes, junto com o ar existem pequenas partículas de poeira e outras impurezas que poderiam danificar o motor. Sendo assim, antes do ar entrar no motor, ele passa por um filtro, onde a parte sólida, a poeira, por exemplo, ela é retida, enquanto o ar, o gás, continua a entrar no motor para que ele possa funcionar. A filtração é um processo bem comum também nos laboratórios. Nos laboratórios a gente utiliza normalmente o papel filtro. Ele vem normalmente nesse formato, no formato redondo, e a gente faz essa dobra para que ele possa ser utilizado no processo de filtração. No entanto, no laboratório é bem mais comum que se utilize a filtração a vácuo. A filtração a vácuo é semelhante ao que eu já expliquei, é uma filtração normal, com uma diferença. Ela é acelerada por uma bomba a vácuo. Essa bomba, ela suga o ar daqui de dentro. Portanto, faz com que essa mistura ela desça, ela seja separada mais rapidamente.
Quando a gente faz dessa forma, acaba demorando minutos, horas, dependendo da quantidade de mistura que você queira separar. Quando se faz esse mesmo processo utilizando a bomba a vácuo, esse processo vai ocorrer muito mais rápido, porque ela vai ficar sugando aqui e a mistura vai passar mais rápido. A parte líquida da mistura vai passar bem mais rápido para o recipiente que eu quero separar. Só um detalhe, quando fala filtro de porcelana, é esse aqui, tá? Esse aqui é um filtro de porcelana, mas ele basicamente funciona como qualquer outro filtro. Ele tem poros, pequenas aberturas em que o líquido consegue passar, o sólido não, portanto esse sólido fica retido aqui no filtro, seja ele de porcelana, seja ele de papel, pano ou qualquer outro tipo. Sedimentação. A sedimentação é a separação de duas ou mais camadas devido a diferentes densidades, sendo que a fase mais densa se deposita no fundo do recipiente que se encontra. Pessoal, olha só, a sedimentação é na verdade um processo que muitos de nós talvez conheçam por outro nome. Alguma vez a mãe, o avô de vocês, a avó, já disse para vocês, menino, deixa essa água assentar? Sabe quando você pega uma água meio barrenta, meio misturada com terra, com lama, e deixa ela durante um tempo parada, em repouso, e depois desse tempo ela tem separado, a sujeira tem se concentrado na parte de baixo e a água está mais cristalina? Então, esse processo normalmente os nossos pais, avós, chamavam de assentar. Quimicamente falando, esse processo se chama sedimentação. É quando você deixa que a camada mais densa ela se deposite no fundo do recipiente. Você deixa ela durante um tempo em repouso e essa camada mais densa vai ir para o fundo do recipiente. Tá? Olha só, um exemplo de sedimentação aqui. Imagine que eu tenho água com terra, com pequenas partículas de terra em meio a essa água. Se eu deixar essa água um tempo em repouso, ela vai sofrer sedimentação. Essas partículas elas tendem a ir caindo aqui, a descer, ficar lá no fundo do recipiente. A isso a gente chama de sedimentação. A sedimentação é simplesmente esse processo, tá? Deixar a mistura em repouso para que as partículas mais densas se concentrem no fundo do recipiente, certo? No entanto, após sofrer sedimentação, você ainda precisa separar a parte líquida, essa parte aqui, da parte sólida. E para isso você pode usar, normalmente se usa, a decantação. O que é decantação? Nada mais é do que simplesmente transferir com cuidado a parte líquida, que ficou na parte de cima, que ficou na parte superior, para um outro recipiente. Ou seja, é como se você deixasse a água sentar, como os nossos pais falavam, e depois transferisse essa água para outro recipiente, deixando aqui embaixo só a lama, só a terra. Tá? Isso é chamado de decantação. Só que existe uma outra forma, um outro tipo de decantação, que é a sifonação. Sifonação é quando ao invés de você derramar com todo cuidado, com medo de ir um pouco da lama para outro recipiente, uma opção é você usar ou um sifão ou uma mangueira e sugar esse líquido aqui para outro recipiente. Lembrando que para fazer a sifonação, a mistura tem que estar acima do recipiente que você quer que o líquido escoe para ele. A mistura precisa estar mais elevada, precisa estar a uma altitude maior do que o outro recipiente no qual você vai recolher o líquido. Ficou claro o que são esses três processos? Sedimentação é simplesmente quando você deixa a mistura em repouso para que as partículas sólidas se depositem no fundo do recipiente. Decantação é simplesmente ir transferindo com todo cuidado para que apenas a parte líquida vá para outro recipiente. Enquanto sifonação é você pegar a mistura depois de ter sofrido a sedimentação e sugar com uma mangueira essa parte líquida para um outro recipiente. Tudo bem? Deu para entender até aí? Isso é muito utilizado, esse processo de separação de mistura é muito utilizado no tratamento de esgoto. Tá? No tratamento de esgoto, normalmente, os dejetos, o esgoto, ele é deixado em alguns tanques. Um deles é o tanque de sedimentação, onde ele fica lá parado durante algum tempo. As partículas sólidas tendem a se concentrar no fundo do recipiente, enquanto a parte líquida vai saindo, vai tender a ser escoada.
Isso facilita muito o processo de tratamento da água, né? Nós temos ainda o funil de decantação. O funil de decantação ele serve para separar dois líquidos que são immiscíveis entre si. O que significa ser immiscível? Immiscível significa que eles não se misturam entre si. Tá? Sendo assim, é bem simples de separar uma mistura com um funil de decantação. Eu coloco a mistura aqui no funil e como eu consigo observar até onde é um líquido e até onde é outro, já que eles não se misturam, então eu vou abrir a torneira com cuidado, esperar que o primeiro líquido que está aqui na parte de baixo, todo ele escoe, todo ele passe para o recipiente que está logo abaixo, e assim que ele terminar, assim que todo o primeiro líquido, todo esse líquido de baixo passar para o recipiente, eu fecho a torneira. Pronto, consegui separar. Simples, né? Um exemplo disso é separar água e óleo. A água e o óleo dá para separar facilmente com o funil de decantação, porque você consegue perceber, consegue ver o que é água e o que é óleo e fecha a torneira quando o primeiro passar para o recipiente aqui de baixo. Nós temos ainda a centrifugação. E o que seria uma centrifugação? Nada mais é do que uma sedimentação acelerada por uma centrífuga. Centrífuga é essa máquina aqui. Ela gira a velocidades muito altas. E quando ela faz isso, quando ela gira, ela acelera o processo de sedimentação. À medida que ela vai girando aqui, a parte sólida, a parte mais densa da mistura, vai tendendo a se concentrar no fundo do recipiente, enquanto a parte líquida, que é mais leve, vai tender a ficar aqui na parte de cima desse recipiente. Tá? Isso é muito utilizado, por exemplo, para separar os componentes do sangue, para separar o plasma dos componentes sólidos do nosso sangue. Isso ocorre, entre outras coisas, quando a gente vai fazer exame para ver se está com anemia. Mas ficou claro o que é centrifugação? É basicamente uma sedimentação acelerada, já que você coloca a mistura em uma centrífuga e vai girar ela aqui rapidamente, fazendo com que a parte sólida se deposite no fundo do recipiente, enquanto a parte líquida vai ficar um pouco mais acima. E por fim, nós temos a sublimação. Acredito que vocês lembram. Sublimação é quando uma substância sai direto do estado sólido para o estado gasoso, tá? Ou vice-versa, quando ela sai direto do estado gasoso para o estado sólido. Então, essa conversão direta do estado sólido para o estado gasoso a gente chama de sublimação. E também vamos chamar de sublimação um processo de separação de mistura que nós utilizamos para quando eu tenho um sólido que sofre sublimação a temperatura ambiente ou com um leve aquecimento e um sólido que não sofre sublimação. Como assim? Digamos que eu tenha, por exemplo, iodo, que sofre sublimação facilmente, e vidro. O vidro não sofre, você aquece o vidro e ele não sai do estado sólido para o estado líquido facilmente. Então, se eu tiver uma mistura dos dois e quiser separar, uma das formas é fazer com que o iodo sofra sublimação. Eu vou aquecer um pouco essa mistura, o iodo vai sair direto do estado sólido para o estado gasoso e, consequentemente, aqui em cima, na parte de cima, sofrer o processo inverso, sair do estado gasoso e ir para o estado sólido e vai se concentrar aqui, enquanto o vidro vai permanecer lá na parte de baixo. Eu consigo separar, fazendo com que um dos sólidos sofra sublimação, enquanto o outro não vai sofrer esse processo. Espero que vocês tenham entendido, gente. Esses são os processos de separação de mistura e nós ficamos por aqui na aula de hoje. Até mais!